Queridos irmãos, recebam a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, coisa boa é servirmos a Ele, é louvarmos, enaltecendo ao seu santo nome. É motivo de alegria podermos estarmos juntos novamente, um privilégio que Deus nos concede. E nessa oportunidade, quero já agradecer a Deus o convite que me fora feito, uma vez mais pela vida do nosso pastor Fábio, e dizer que é uma alegria estar com os irmãos, pedindo sempre a bênção de Deus sobre a vida do pastor, sua família, bem como sobre a vida de todos os irmãos obreiros que sempre têm nos recebido carinhosamente, com muito amor no coração. Que Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos de uma maneira especial. A vida do pastor José, seus companheiros que também têm auxiliado ao pastor Fábio aqui, corpo ministerial de obreiros, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. O pastor havia me comunicado dizendo que não estaria hoje, e eu também havia comunicado ele dizendo que eu chegaria um pouco tarde. Por isso, peço perdão aos irmãos pelo horário cujo qual cheguei, pois estava no encerramento de uma festividade ali no Parque Paulistano, vim correndo. Os irmãos nos perdoem, não é hábito nosso chegar assim tão tarde, mas que Deus nos dê graça para que a gente continue falando do amor de Deus. Obrigado aos pastores, pastor José, pela paciência de nos aguardar. Meus queridos, podeis assentar, damos graças a Deus por isso. Glória a Deus. Eu quero ler juntamente com os irmãos o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 45. Sentados, irmãos, ficam mais acomodados, ficam melhor para servirem a Deus, dando glória ao nome do Senhor. Versículo 45 do capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu Marcos. Sempre louvo a Deus também pela vida da minha família. Hoje nos dá a honra da companhia o nosso amigo evangelista Diego, juntamente com sua esposa, nossa irmã Eliana, e os seus filhos. Deus continue abençoando a vida desta família, deste casal. Marcos 6, versículo 45, palavra bem conhecida, que nos diz assim: imediatamente obrigou-os a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu o monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando viram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Meus irmãos, a narrativa de Marcos vem em uma ordem um tanto cronológica, pois o capítulo 4, a partir do versículo 35, vai falar de um acontecimento um tanto similar, um tanto parecido. Mas o interessante é que, entre os dois textos,
A primeira parte do capítulo 4, que trata acerca de que Jesus acalma uma tempestade, parece mostrar aqui algo que vai nos ensinar e vai trazer ao nosso entendimento. É algo importante, pois após Jesus pregar o Sermão do Monte, assim conhecido hoje por todos nós, ele desce do monte, porque nós vemos ali uma base um tanto doutrinária dos ensinamentos de Jesus, segundo a narrativa de Mateus capítulo 5, aonde o mesmo faz citações de textos da lei, tanto da Torá quanto do Tanakh, assim chamado. E Mateus tem este objetivo de fazer essas citações dos textos sagrados, porque Mateus escreve para os judeus. Então, observe que do capítulo 4 ao capítulo de número 7, nós vemos ali Jesus dando ensinamento com os pés em terra. Isso me chama muito a atenção, pois ao subir o monte, após vencer o diabo ali no deserto, sobe o monte, a multidão que acompanha Jesus, ele vai pedir para que todos se assentem e todos passam a ouvir a palavra, todos passam a ser ensinados pelo mestre. Após serem ensinados, ele desce o monte. Ao descer o monte, ele segue uma trajetória, e esta trajetória é uma trajetória um tanto de necessidade do Senhor de passar por alguns territórios e anunciar o evangelho do reino. Não só isso, mas libertar os que estão cativos, curar os que estão enfermos e assim consecutivamente. Mas o que me chama a atenção é que, capítulo 5 ao capítulo 7, nós vemos aqui uma base doutrinária dos ensinamentos de Jesus e que nos faz compreender que alguém, para ter estrutura, precisa aprender a palavra. Não há outro meio, não há outro método de adquirir estrutura se não for por meio da palavra. Por esta razão, capítulo 7, versículo de número 24 a seguir, Jesus vai usar uma expressão um tanto análoga para dizer que o homem que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento, mas a casa permaneceu firme. Porém, aquele que apenas ouve a sua palavra é comparado ao homem que é tolo e que edificou a sua casa sobre a areia. Então, qualquer tipo de vento que der, derruba aquela casa. Então, observe que após Jesus dar essa base de ensinamento para os seus ouvintes, bem como para os seus discípulos, ele desce o monte, segue essa trajetória de transformações, milagres, ressurreições, aonde ele chega também a expulsar demônios, e vai chegar até este território. É bem verdade que eu estou falando de uma forma resumida para ganharmos tempo. Quando Jesus chega no que Marcos registra, no capítulo 4, versículo 35, ele chega às margens do mar da Galileia, sabendo e entendendo que na Galileia não tem mar. O que existe na Galileia é apenas uma força de expressão aqui contida dentro da própria narrativa de Marcos, aonde vai descrever que é uma extensidade do Rio Jordão que vai se estender sobre a Galileia e vai fazer a divisão do que nós chamamos das duas Galileias chamadas da Galileia dos judeus, bem como a Galileia dos gentios. Então, o que existe na Galileia não é um mar, que aqui é uma força de expressão, que existe lá. Lucas vai chamar de lago, João vai chamar de lago de Tiberíades, porém Marcos é o único que vai expressar dizendo que é um mar, por conta da sua extensidade
Quem já foi para Israel, ou hoje, como temos um acesso livre pela internet, por vídeos e canais por meio do YouTube, é possível ver algumas pessoas fazendo o seu trajeto turístico e entrando em algum dos barcos e passando pelo mar da Galileia. Então, obviamente, vendo tudo aquilo e vendo a extensidade, dá-se a impressão de que é um mar. Mas não é um mar, é apenas um lago, um tanto extenso. Então Jesus para as margens deste mar da Galileia, ou deste lago, e ele olha para os seus discípulos. O olhar de Jesus para os seus discípulos é um olhar profundo, é um olhar penetrante, porque Jesus vai mandar apenas os discípulos subir para o barco. Essa expressão e essa verbalização de Jesus eu acho interessante. Na maioria das nossas traduções, que não vai dizer que eles entraram no barco, mas a maioria delas vai dizer que Jesus manda eles subirem ao barco, ou subirem no barco. A expressão subir aqui mostra um sentido de um crescimento ou de um degrau aqui na vida espiritual daquele que senta para ouvir. Pois só cresce na vida espiritual quem senta para ouvir os ensinamentos de Jesus. Então Jesus olha para os seus e manda eles subirem no barco. Por que subir ao barco? Porque isso aqui mostra que há aparentemente aqui, em uma linguagem que eu posso até me utilizar, no sentido espiritual, como um degrau para um âmbito espiritual ou para o crescimento e maturidade espiritual na vida do crente ou do fiel a Deus. Porque é praticamente impossível atravessar mar, principalmente o lago de Tiberíades ou o mar da Galileia a nado, pela sua extensidade. Então, observe isso. Jesus olha para os seus, manda eles subirem ao barco. Barco aqui tem um sentido de ministério, tem um sentido de casa, família e assim consecutivamente. Então, entenda, barco, segundo o seu entender e a sua interpretação, ele tem um sentido importantíssimo e pode representar ministério, congregação, pode representar, na verdade, sua casa, sua família. Por isso que Jesus primeiro vai ensinar, vai nos colocar sentado para nos ensinar sua base doutrinária, para que depois ele mande a gente subir para o barco. Por quê? Porque os discípulos vão viver uma experiência singular na travessia do mar. Então entenda que o barco cujo qual eles entram não é o barquinho que estamos acostumados a cantar, meu barquinho vai, não. O barco aqui, segundo a arqueologia clássica, descobriu um barco de pesca da época de Jesus que chega a 8 metros de comprimento, com 2,5 metros de largura, aonde é possível caber 12 tripulantes e ainda comporta 1 tonelada de peixes. Então entenda essa questão. Jesus manda eles entrarem no barco e Jesus diz: passemos para o outro lado. Só Marcos vai descrever isso, que Jesus vai para a popa do barco, reclina a cabeça sobre uma almofada e dorme. A ordem de Jesus era os seus discípulos para chegar do outro lado. Só que entenda, Jesus como homem encarnado aqui, como Deus encarnado no corpo humano, ele dorme, mas como Deus, ele é a própria divindade, ele é onisciente, ele sabia que os discípulos jamais chegariam do outro lado. Então ele dorme para dar a eles uma experiência singular. Porque o que vai acontecer é o que nós chamamos de uma tempestade, ou, de acordo com a sua tradução bíblica, um temporal de vento. Então entenda, Jesus dorme e a ordem aos 12 é:
passem para o outro lado. Eles sobem no barco, porque entenda isso aqui, só vai viver experiências de tempestade e só vão ter estrutura para suportarem a tempestade quem senta para aprender, quem senta para ouvir a palavra, porque a palavra é alicerce, a palavra é estrutura. Por isso que 99% dos ensinamentos de Jesus foram dados com os pés em terra, nos dando o sentido de entendimento que aquele que ouve a palavra está alicerçado na rocha. Apenas uma pregação de Jesus, que Lucas vai registrar no seu capítulo de número 5, que ele vai pregar ou ensinar de dentro do barco, mas é interessante, porque esta pregação que Jesus vai ministrar sobre o povo, ele entra em um dos barcos, a dizer o de Pedro. Ao entrar em um dos barcos, Jesus diz: afasta-te um pouco da terra, no sentido de aplicação para o nosso cotidiano e para a nossa jornada de fé. O que Jesus está dizendo é: eu tenho algo para fazer depois da palavra, e esse algo é milagre. Milagre que vocês ainda não vivenciaram na vida de vocês. Então entenda, para viver milagres, também precisa sentar para ouvir uma palavra espiritual de Deus, porque milagre só pode ser gerado para quem tem fé e para quem vive afastado da terra. Aleluia. Quando falamos de milagre nos dias de hoje, muita gente não crê. A maioria dos testemunhos que estamos acostumados a viver e a testemunhar e a ouvir, na verdade são testemunhos que tratam acerca de poder aquisitivo, da vida física, mas a igreja parece ter parado de viver milagres extraordinários e milagres espirituais. Deixa eu abrir um parênteses. Uma certa feita, em um círculo de oração, sentado para ouvir, eu fiquei um tanto indignado com uma irmã que chegou para testemunhar e disse: eu orei, eu jejuei durante 10 anos da minha vida. Olha isso, orei, jejuei durante 10 anos da minha vida, para que Deus me pegasse no último lugar da fila da cirurgia e me colocasse na primeira posição da fila de cirurgia. Eu fiquei um pouco indignado com aquilo. Eu disse: por que ela não usou a fé dela durante os 10 anos? Não orou, não jejuou para Deus curar ela. Tudo bem que Deus, não querendo curar, Ele não cura, mas a gente para viver a realidade que nós estamos vivendo. Por isso que há momentos que há pregações e ensinamentos de Jesus, que Ele vai entrar em um dos barcos, e pode ser o seu. Oh, glória. E Ele vai dizer: afasta-te um pouco da terra, porque depois da mensagem vai ter milagre. Não, você não está entendendo. Então entenda que os ensinamentos de Jesus, 99% deles foram dados com os pés no chão, para mostrar que Ele está firmando os seus na palavra, estruturando e alicerçando, fundamentando na rocha. Então, quando Jesus vê isso nos seus discípulos, Ele manda os mesmos subir para o barco. Sobem o barco. Jesus dorme na popa do barco, reclinado a cabeça sobre uma almofada. Eles começam a remar. A Bíblia diz na narrativa de Marcos que naquele dia, já sendo tarde, um vento sopra, uma tempestade vem. E o que é a tempestade? Tempestade nada mais é do que um conjunto de ações da natureza. Tempestade nada mais é do que um conjunto de ações da natureza. Aqui, como nós sabemos que há de surgir uma tempestade? Primeiro, o céu enegrece, as nuvens brancas começam a ficarem escuras, o brilho do sol desaparece, a luminosidade do sol desaparece. O vento sopra, anunciando ou trazendo as chuvas, e é o vento quem vai agitar as águas.
O vento não vai atingir o barco. O vento não vai atingir quem está dentro do barco. Mas o vento vai atingir as águas, que vai agitar o barco que está sobre as águas. E agitando o barco, vai mexer com as pessoas que estão dentro do barco. Entenda isso aqui. Isso aqui, na verdade, o texto é literal. Mas fazendo uma aplicação para as nossas vidas, isso aqui aponta para um sentido espiritual. Porque todo crente enfrentará e passará por uma tempestade na vida. Então entenda, quando o céu escurece, as nuvens mais escuras escondem o sol e o brilho do sol, sua luminosidade, o vento anuncia a chegada da chuva. Então os mais antigos, os mais velhos, como minha avó costumava dizer, a gente criança não entendia muito bem, mas minha avó olhava para o céu, como os mais velhos sabem disso, isso é experiência de vida. Olhava e dizia, o sol está quente, é sol de chuva. E a gente olhava e dizia, nunca, não vai vir chuva coisa nenhuma. E de repente, à tarde, as nuvens começavam a aparecer, escureciam, e de repente vinha o vento e vinha a tempestade. E a gente olhava, que boca, hein, vó? Mas não era apenas a experiência da vida. Então entenda o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Vai chegar o momento que Ele vai te preparar na palavra. Ele vai te estruturar na palavra. E depois que você estiver preparado, aleluia, pela palavra dEle, Ele vai mandar você subir no barco. Ele vai te colocar no ministério. Ele vai te dar uma família, oh glória. Ele vai te colocar numa congregação, mas se prepare. Porque a tendência da ordem de Jesus é levar o ministério, a congregação, a família para o outro lado, que faz uma alusão para a eternidade. Mas Ele também sabe que no meio da trajetória haverá uma tempestade que vai provar a sua resistência, irá provar a sua fé, bem como também irá manifestar a presença dele no meio do barco. Oh glória! Então, fazendo aqui uma aplicação no sentido espiritual, a tempestade aponta para o tipo da guerra que a igreja enfrentará. A tempestade aponta para o tipo de batalha espiritual que a igreja enfrentará. Por isso que o céu vai enegrecer. Quando as nuvens escuras aparecem, isso aqui aponta para um sentido significativo, mostrando o tipo de bloqueio espiritual que a igreja enfrentaria, aleluia, depois da ascensão de Cristo. Porque se nós olharmos para o nosso cotidiano, não está tão fácil orar como nós orávamos antigamente. Hoje, quando paramos para orar, parece que vem um bloqueio. Parece que a gente é colocado dentro de uma bolha e mal e mal a gente consegue orar 1 hora de joelhos. Tem gente que vegeta na hora da oração, foge às palavras. Não sabemos mais orar como nós orávamos antigamente. Então o que é isso? Parece representar um tipo de bloqueio, mas eu te digo, nenhuma das orações dos santos pode ser impedida. Então entenda isso aqui num sentido espiritual. As nuvens podem representar um tipo de bloqueio. O vento que vai soprar pode representar as ações do mal, dos principados, das potestades, das hostes malignas e dos dominadores do ar, que é eles quem vão agitar as águas. Consegue entender? Porque o que movimenta as águas é o vento no meio da tempestade. O que agita as águas é o vento. Por isso que o vento não pode atingir uma pessoa diretamente. O vento não pode atingir o barco diretamente. Por isso que o vento vai atingir sempre quem está abaixo do barco. O barco com os discípulos dentro representa o âmbito, é o nível e o patamar espiritual que Cristo estabeleceu à sua igreja. Porque a igreja está no nível acima do mundo, acima dos demônios, acima de
do próprio Satanás. Ou seja, a igreja está em um âmbito espiritual inalcançável, espiritualmente falando, pelo mundo e pelos demônios. Então, o mundo e os demônios, para alcançar um crente, é impossível. Só pode alcançar um crente no âmbito espiritual e no nível espiritual, crente que não ora, crente que não jejua, crente que não lê palavra, crente que não senta para aprender palavra. E isso, entenda, porque quando a gente aceita a fé, não é assim que a gente aprende? A gente passa pelo discipulado, não é assim? Depois do discipulado, estamos preparados para o batismo. Depois do batismo, a gente vai para a busca com o batismo com o Espírito Santo, não é assim? E aí a gente começa a buscar entender a chamada de Deus e buscar o ministério, angariar, galgar, na verdade, o episcopado, como quer que seja. Então entenda, quando a gente passa a orar, a gente se converte, passa a ser discipulado. Então a gente já sobe um degrau no mundo espiritual. Passa a orar, começa a subir. Passa a jejuar e vai subindo. Passa a aprender palavra e vai subindo. Até chegar em um patamar que o inimigo não pode nos alcançar. Alguém está comigo? Diga amém. Mas quando o crente deixa de orar, deixa de ler palavra, de vir para as EBDs, de vir para os cultos de doutrina, deixa de consagrar-se, de jejuar, e aí ele vai decaindo no mundo espiritual. E aí ele se iguala novamente no âmbito do mundo espiritual aos demônios e ao mundo. E é aí que o crente cai, é aí que o crente é engodado pelo pecado. Porque crente que ora, consagra, jejua, passa tempo lendo a palavra, ele não perde, glória. Ele não perde tempo dando ouvidos ao inimigo. Então ele fica no lugar onde o inimigo jamais pode alcançá-lo. Sansão caiu por quê? Porque Deus deu regras para ele, diretrizes para ele. Ensinou os pais, e os pais ensinou a ele. E aí o Espírito de Deus vinha sobre ele, se apoderava sobre ele, não era assim? Mas o que aconteceu com ele? Começou a desobedecer os pais, e foi caindo. Deus disse para ele, não beba bebida forte, não beba nada derivado da uva, porque ele é nascido de Deus, nazireu de Deus. Porém, o que ele fez? Desobedeceu, desacatou todas as ordens de Deus. O que aconteceu? Foi caindo, casou com quem não era para casar, até cair na mão da Dadá. Quando caiu na mão da Dadá, que para mim Dadá era a chefe das pombagiras, e aí cortou as tranças e tomou o que Deus tinha dado para ele, ou tirou, na verdade, a comunhão que ele tinha com Deus. Consegue entender? Então, quando você vai decaindo no mundo espiritual, porque os demônios, quando sabem que você está num âmbito que nem eles podem te tocar, nem eles podem te alcançar, eles sempre vão agitar aqueles que estão abaixo de você. Aleluia. Alguém está entendendo isso aqui? Por isso que o vento pode representar as ações malignas. Porque vento, no hebraico aqui, pode ser traduzido por vulto, ou por, de acordo com a tradução do hebraico, ruach, ou ruá, como quer que seja, ou nechamá, como quer que seja. Então, vulto mais aplicado aqui para o nosso entendimento, aponta para espíritos, ou espírito, de acordo com o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22, quando Josafá vai subir para a guerra com Acabe, a Ramote de Gileade, ele consulta 850 profetas, ou seja, Acabe consulta. Porém Josafá olha para aquilo e diz, Deus não está nesse negócio, eu preciso ouvir a voz de Deus. Não há profeta entre vós, aí manda chamar Micaías. Quando Micaías vem, ele já recebe uma agressão no rosto, dizendo que ele tem que profetizar aquilo que o rei quer que ele ouça. No caminho da trajetória até chegar na presença do rei, ele tem uma visão, ele levanta os olhos e vê Deus assentado no trono. E ele vê a mão direita de Deus. Ele vê miríades e miríades de anjos com as espadas desembanhadas do lado direito de Deus, pronto para descer para a guerra, para lutar contra Acabe. Aleluia. Porém Deus olha e diz assim, na visão que Micaías tem, quem irá diante de Acabe?
E quem será um espírito de sedução, ou um espírito de engano, ou de mentira, na boca de seus profetas? Aí a Bíblia diz assim: e um vulto, ou um espírito, ou um vento sobe e se apresenta diante de Deus e diz: eu irei diante de Acabe e serei um espírito de sedução na boca de seus profetas. Quem será que era esse espírito? Então entenda que a tradução lá aponta para vento, aponta para vulto. Então dentro dessa mensagem aqui, aplicada para nós, o vento aponta, na verdade, para as ações malignas, que vai agitar as águas. E as águas, de acordo com a base bíblica que a própria Bíblia nos dá, em Apocalipse, as muitas águas são povos, línguas e nações. Então entenda, está apontando para o mundo. O que Deus está dizendo através dessa mensagem para os seus discípulos, Jesus está querendo transmitir, é que vai chegar o dia, ou chegaria o dia, em que o mundo, através de leis, através de tudo que eles constituíram, iriam contra a igreja do Senhor, mas que eles deveriam resistir e continuassem a remar a fim de chegar do outro lado. Por isso que aqui, Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus passa com eles. Consegue entender isso? Então Jesus vai ensinar passando com eles. Porque quando as águas começam a agitar, Pedro, João, Tiago, que eram pescadores profissionais, nunca tinham enfrentado uma tempestade como essa. Por isso que a gente olha, preste atenção nisso. Eles já tinham enfrentado tempestades a mar alto. Mas olha que interessante, quando Jesus nos chama, manda a gente subir no barco, Jesus manda a gente entrar e atravessar sempre uma lagoa. Mas a tempestade que acontece na lagoa é maior do que a tempestade que a gente enfrentou antes de conhecer Jesus. Aleluia. Porque a gente entra dentro de um ambiente, quando Jesus nos coloca, a gente diz: vai ser fácil. A gente toma a frente de um departamento e diz: vai ser fácil. A gente assume a regência, a gente diz: é só reger, é fácil. A gente assume a liderança do círculo de oração e diz: vai ser fácil. Dirigir culto, vai ser fácil. Pastorear, vai ser fácil. Quando a gente olha o tamanho da congregação e a quantidade de membros que tem, a gente diz: é fácil. Mas quando a gente começa a remar o barco, a gente vê o tamanho da tempestade que aquele lugar pequeno nos causa. Aleluia. E a gente começa a segurar de um lado para o outro, dizendo: será que é agora que a gente naufraga? Mas conforme ele mandou, rema, chega do outro lado. Então um vai olhando para o outro e vai dizendo: você rema daí, eu remo daqui. Mas a luta está grande, a tempestade, aleluia, está tamanha. Mas cada um vai fazendo a sua parte e o barco vai avançando. Oh glória. Sempre entendendo que ele está no interior do barco, sempre compreendendo que ele está no interior da embarcação. Por isso que Pedro lembrou, em meio à tempestade, porque pensa, irmão, remar um barco em meio à tempestade não é tão fácil como se parece. E o barco chacoalha daqui, balança de lá, e onda que sobe e arremessa contra o barco, e a gente diz: é hoje, Jesus, é hoje que é meu último culto. É hoje que eu entrego o departamento. É hoje que eu desisto de tudo. Mas de repente a gente se lembra que Jesus está dentro da embarcação. Oh glória. E se a maioria não lembrar, vai ter um que vai lembrar dizendo: ele está conosco na embarcação. E vai atrás dele. Pedro se levantou e disse: segura o remo aí, aleluia. Vai remando por mim aí também, porque aleluia. Porque alguém precisa tomar iniciativa dentro da embarcação. E alguém precisa acordar o mestre e despertar o mestre. E dizer para o mestre que quem colocou a gente, que quem mandou a gente subir no barco foi ele. A gente só está aqui porque quem chamou a gente foi ele. E se ele chamou, ele se responsabiliza. Aleluia, se foi ele quem nos chamou, ele nos capacita. Por isso que ele sempre vai nos colocar sentado para aprender. Glória. Você não vai perecer.
Sua casa não vai perecer. Você está remando? Se você estiver remando, não tem problema. Aleluia, Jesus está na sua embarcação. O que não pode acontecer é parar de remar em meio à tempestade. O vento está soprando. As ações malignas nesses últimos tempos têm manipulado mentes, governos, autoridades contra a igreja do Senhor. Mas a gente segue firme. Às vezes as influências do mundo manipulam familiares não crentes ou fracos na fé, mas a gente continua firme. Labaracia deremanche. Às vezes o tempo agita as águas, o vento agita as águas, de maneira que até os desviados na fé, que convivem conosco dentro da própria casa, tentam nos influenciar para a gente largar o remo, mas a gente continua firme. Porque nós estamos debaixo de uma palavra imperativa. Oh glória, cheguem do outro lado. Cheguem do outro lado. Cheguem do outro lado. Cheguem do outro lado. Ninguém vai morrer no meio do caminho. Oh glória, eu vi apenas 4 mãos levantadas e eu vou continuar pregando. Se foi Jesus quem te colocou sentado e te fez aprender a palavra e te deu a estrutura, foi Ele que também mandou você entrar nessa embarcação. E se foi Ele quem mandou você entrar nessa embarcação e começar a remar, então é Ele que vai se levantar no meio da sua embarcação e vai acalmar a tempestade. Levante a mão para receber isso. Vem calmaria por aí, oh glória. Oh glória, vem bonança por aí, aleluia. Ande calamaio remia. O que não pode acontecer é parar de remar. Porque se você parar de remar, o vento que agita as águas vai fazer as águas levar o seu barco de volta para a praia. Vai fazer você retroceder na sua jornada. Eu sei, remar não é tão fácil. Por isso que Jesus primeiro ensina e depois Jesus, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 6, verso 45. Olha que interessante isso. Jesus passa a noite com a multidão e com seus discípulos. O que vai acontecer antes deles entrarem na embarcação? Jesus vai multiplicar os pães. Jesus vai o que, irmãos? Jesus vai o que, igreja? Jesus passa a noite com eles. Ao amanhecer, Jesus, na verdade, multiplica os pães. Jesus olha ao amanhecer para eles, aos discípulos, e novamente dá um sentido imperativo para eles. Sobe no barco e passem para o outro lado. Eu, porém, vou ficar em terra. Olha o que Jesus está dizendo. Pensa comigo isso aqui e eu encerro. Eu vou ficar em terra, mas eu quero encontrar vocês do outro. Eu vou ficar em terra, vou subir o monte para orar. De lá de cima do monte, eu vou estar de olho em vocês. Mas sabe como que eu quero ver vocês? A Bíblia diz, na narrativa de Marcos, Jesus fica em terra. Isso aqui é um sentido tipológico. Há uma tipologia no texto. Porque o partir do pão aponta para a morte. O amanhecer do dia aponta para a ressurreição. Jesus fica em terra e ele diz: vou ascender aos céus. E de lá de onde eu estiver, porque quando ele dá a ordem aos discípulos dizendo: sobe no barco, quero encontrar vocês do outro lado, ele está determinando aqui o colégio apostólico para pregar às nações. Oh glória! O sentido tipológico é a morte e ressurreição de Cristo. Quando Jesus envia a sua comissão agora apostólica para pregar às nações, e ele diz: mas eu subirei ao monte. Está falando da ascensão dele. E ele diz: mas de lá de onde eu estiver, estarei intercedendo por vós e estarei de olho em vocês. E a Bíblia vai dizer na narrativa de Marcos que eles ouviram no período da manhã, igreja primitiva,
Oh glória. Lamande eremacia. De acordo com os horários determinados pelo Império Romano, são 4 vigílias. Período da tarde vem. Por que período da tarde? É o período em que tudo para. No começo da jornada todo mundo vem com alegria, não é? Mas quando chega no meio da jornada é onde tudo para. Por isso que Abacuque orou, dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Aviva. E no meio. Por que no meio? Porque no meio cansa. No meio para. Justamente no meio é quando surge a tempestade. Justamente no meio é quando vem as afrontas. Justamente no meio é quando vem as lutas. Por isso que no começo da fé não tem luta, não tem prova. Mas a partir que você chega no meio da trajetória da sua jornada de fé, é que tudo começa a acontecer. É onde vem os desânimos. É onde vem os pensamentos de derrota. E é justamente no período da tarde, lembra? Marcos 4:35, e naquele dia sendo tardezinha, é quando a tempestade vem. E aqui também, a Bíblia diz assim, não do período da tarde, mas a Bíblia diz que pelo período da manhã, Jesus dá ordem. Então eles começam a remar de manhã, igreja primitiva. O barco chega no meio do mar, é quando o vento contrário sopra, olha isso. Bastou o barco chegar no meio, o vento soprou. E dificultou o progresso e o avanço. Igreja contemporânea e a igreja dos últimos tempos. Oh glória. E aí a Bíblia vai dizendo, período da tarde, cai a noite. Irmão, pense isso aqui comigo. Você está pensando que é fácil remar dentro de um barco com 12 pessoas dentro e ficar em movimentos repetitivos de manhã, à tarde, à noite e de madrugada, e o vento aqui soprando e o barco avançando, centímetro a centímetro? Tem hora que a gente pensa que vai e diz, é hoje, mas de repente não sai do lugar, parece que está no mesmo lugar. Mas no sentido espiritual a igreja não para de avançar. Oh glória. Alguém está entendendo? Dá um glória aí. A Bíblia diz que na 4ª vigília da noite, 5 e 6 da manhã. Olha isso, irmão. 5 e 6 da manhã eles estão lá de noite. Em alto mar não dá para enxergar direito. Não dá para enxergar direito. Olha isso. Como que Jesus está lá em cima do monte e está vendo? Porque o versículo 48 está dizendo, e vendo fadigados a remar. E vendo os fadigados a remar. E vendo os fadigados a remar. Por volta da 4ª vigília da noite, a última vigília. Oh glória. Vendo eles assim. Estar dentro do barco e remar é obra, é culto, é evangelismo, é ganhar almas. Isso aqui é cumprir a palavra de ordem que Jesus deu, dizendo, sobe no barco. Oh glória. Porque tem gente que deixa ou acha que aceitar a Cristo é só ficar no banco mecanizado. Aleluia, glória a Deus. Não. Todo mundo na aceitação da fé, a primeira ferramenta que recebeu na aceitação da fé, não é dom espiritual, é remo. Então a igreja não é conduzida só pela liderança. A igreja avança não é só com o pastor da igreja. A igreja avança não é só com os presidentes e setoriais. A igreja avança com cada um fazendo a sua parte. É um remo numa mão, um remo no outro e vamos junto. A igreja vai avançando, remando junto. Porque imagine se a igreja remasse só de um lado, o barco ia fazer o quê? Rodar, rodar, rodar e morrer na praia. Mas quando a igreja deixa as suas indiferenças de lado, oh glória. Porque dentro do barco tinham 12 homens. 12 homens com 12 personalidades diferentes. Nenhum era igual a nenhum. Se você olhar para Simão Zelote, andava com a espada na bainha, esperando o libertador de Israel. Este fazia parte de um grupo que esperava, na verdade, um motim para tomar a Judeia e Israel das mãos do Império Romano.
E ele só andava com a espada na cintura. Mas Jesus não olhou para a espada. Jesus olhou para o caráter dele e diz: entra, segue-me. Jesus olhou para Pedro, presunçoso, ignorante, que quando Jesus foi preso, praguejou, de acordo com Marcos. Mas Jesus não olhou para a ignorância dele, olhou para o caráter dele e disse: vem, segue-me. Olhou para um Levi, cobrador de impostos, que trabalhava na alfândega. Olhou para ele e disse: vem, segue-me. Oh, glória. Aceitou um que entrou no meio. Nós não vemos ele sendo chamado. Não vemos ele sendo chamado. Mas ele entrou no meio, Judas, o Iscariote, que só João vai dizer que era ladrão, porque tudo que caía na salva, na bolsa, ele... Até ladrão entrou no meio, mas Jesus disse: entra no barco também, vai. Mas as indiferenças foram deixadas do lado de fora do barco, porque dentro do barco todo mundo trabalha junto. Então a gente tem que perder essa mania de indiferença. Eu não gosto do jeito que ela canta, eu não gosto do cabelo dela e o terno que ele veste. Você já viu o estilo de pregação dele? Eu não gosto, irmão. Cada um é chamado de um jeito, mas todos estamos dentro do barco e ó, oh glória. Ninguém foi chamado para jogar ninguém para fora do barco. Quem, oh glória, quem tem essa autoridade para jogar para fora do barco é ele. Mas nem Judas ele jogou para fora do barco, foi Judas que se jogou para fora. Então deixa as indiferenças de lado e vem. Vem, vem. Anticalamandoremaias. Oramandiome calacel e camandoremaiacia. Ninguém tem que ser do jeito que eu quero que seja. Ninguém tem que ser do jeito que você quer que seja. É Jesus quem sabe, é Jesus quem conhece. Ele chamou. Vai dando glória, mas vamos embora. Não gosto do jeito dele, mas vamos embora. Conforme a convivência de remar junto, você vai aprendendo a amar. Você quer ver as indiferenças? É só chegar à época de congresso. Aí põe lá a cor da roupa. Aí 5 diz amei. Aí 3 olha e diz Começa a indiferença com cor de roupa. Ô irmão, a gente tem coisas melhores para se preocupar do que cor de roupa. Se vai ser de salto ou sem salto, se vai ser com encharpe ou sem encharpe. O problema não é esse, o problema é isso aqui, ó. Se a gente está assim, ó. Mas a Bíblia diz que lá de cima ele viu. E viu o quê? Eles cansados, fadigados do quê? De obedecerem ao Senhor. E a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite ele desce. E vem caminhando sobre as águas. Isso aqui é uma outra tipologia, porque ele vai chegar quando o mundo não esperar. Oh glória. Ele mandou a gente remar, então continua remando, porque ele vai se manifestar e você vai se assustar. Tem gente que vai gritar como eles gritaram aqui. Tem gente que vai se pasmar, aleluia, assim como eles se pasmaram, dizendo é um fantasma, porque ele vai vir quando a gente menos esperar. Mas ele vai encontrar a sua igreja como? Não é deitada na rede, mas é remando, remando, remando. Oh glória. Com a permissão do pastor José, fique de pé. Deus não quer ver a gente de fora do barco. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, dá uma olhadinha. Diga para ele, eu conto com você. Agora diga para ele, conta comigo também. Diga para ele, se o seu terno é daqueles brilhosos que uns gostam, a cor é chamativa, vai nessa tua fé, meu irmão, mas vamos trabalhar junto, ó.
Se você não gosta do cabelo cacheado dela e o dela é progressivo, o da outra é escovado, não, deixa as indiferenças. O jeito é aqui, ó. O segredo, ó. Oh glória, oh glória. São indiferenças que o inimigo tem plantado dentro do barco, da embarcação, e tem semeado no coração daqueles que estão remando o barco, oh glória. Por isso que tem barco aí que está naufragando, tem barco aí que está fechando as portas, porque está olhando para as indiferenças. Ao invés de trabalhar juntos, somos um corpo, somos uma unidade em Cristo, então trabalhemos juntos. Segure na mão do seu irmão. É assim que Jesus nos quer. Na noite de hoje, existe alguém fora da embarcação aí, irmãos? Tem alguém que pulou do barco e está tentando salvar a sua vida a nado? Tem alguém tentando salvar a sua vida a nado aí? Tem. A tempestade é tamanha, irmãos. O mundo vai te afogar. O mundo vai te matar. Quem mandou você sair da embarcação? Oh glória. Tem alguém afastado na noite de hoje que saiu da embarcação? Tem? Levante a mão, deixa eu conhecer você. Quem está afastado do evangelho? Cadê? Me ajude aí, tem alguém do seu lado afastado? Alguém que ainda não conhece Jesus, nunca entrou no barco, vai ter o privilégio de entrar hoje. Não tem ninguém? É só nós, a igreja. Oh glória. Então a mensagem é para nós. Não pule do barco. Não saia da embarcação. Oh glória. Foi cantado aqui, ele vai voltar. Ele virá. E como ele vai nos achar? Como ele nos encontrará? Ele tem que encontrar a gente assim, ó, remando, trabalhando, entendeu? Trabalhando, pregando, evangelizando, visitando, ganhando almas. Fecha os teus olhos. Senhor, eu quero te louvar e agradecer pelo privilégio, pela alegria de poder estar de pé na tua presença uma vez mais. Eu quero te agradecer, ó Deus, juntamente com a tua igreja que aqui está nessa noite, juntamente com um corpo de obreiros, Senhor, que soma conosco aqui no teu reino nessa noite. Te louvamos porque todos nós, mesmo cansados, mesmo sobrecarregados, Senhor, dos enfados, das cargas que nos é posta sobre os ombros, das responsabilidades do ministério, da família, do trabalho, dos estudos. Senhor, eu sei, tudo isso cansa, mas olha para nós nessa noite. Estamos fadigados de remar, estamos cansados de remar, mas nós não temos largado o remo, nós temos continuado com o remo nas mãos. Então, Jesus, por meio do teu Espírito Santo, se o Senhor não voltar hoje, se o Senhor não voltar nessa noite, se o Senhor não voltar nesta madrugada, nos dá força, nos dá ânimo para a gente continuar no barco, para a gente continuar remando. Senhor, não deixa ninguém pular do barco, não deixa ninguém se jogar no mar. Segura nas mãos dela, segura nas mãos dele. Senhor, eu sei que tem obreiros cansados, fadigados, desanimados. Senhor, olha para a geração de hoje, pessoas enfadonhas, pessoas cansadas, sobrecarregadas, que chegam a cometer o suicídio de tanta sobrecarga. Jesus, cura a alma dele agora, fortalece a alma deles agora, repreenda o mal.
Jesus, eu profetizo para a igreja do Jardim Miriam. E eu oro, Senhor, pela congregação do Jardim Miriam, por todos aqueles que cooperam e que visitam, Senhor, esta congregação e toda essa região. Todo espírito, como quer que seja, se é espírito de depressão ou se é doença psicossomática, seja repreendido hoje em nome de Jesus. Receba uma injeção de ânimo, receba ânimo, receba vigor, receba força, receba vitalidade. Mas ninguém, Jesus, descerá do barco